Muito bem, mais uma aula do nosso curso de Medicina Aeroespacial. Bem, vamos falar aqui sobre o sistema respiratório, começando com anatomia. Então, para o ar entrar no sistema respiratório, nós temos duas opções: ou vai entrar pelo nariz, pela cavidade nasal, ou vai entrar pela boca. O adequado seria entrar pela cavidade nasal, uma vez que o nariz é uma estrutura diferenciada que prepara o ar para ele ficar mais adequado para a sua utilização quando ele chegar no pulmão. O nariz, então, ele tem diversas funções, como, por exemplo, olfato, receber secreções que vêm dos seios paranasais, que são cavidades que nós temos no crânio, que quando inflama dá até a sinusite, nós vamos ter oportunidade de falar mais para frente, mas as secreções elas vão para o nariz e lá o nariz vai dar destino. E temos funções do nariz no sistema respiratório, que seria filtrar o ar que entra, aquecer e umidificar. Nós temos então na função de filtrar, temos aí os pelos, né, que por motivos estéticos muita gente retira, até existem esses aparelhinhos para retirar, mas ele tem sua função e deveria ser respeitado e mantido para poder ajudar nessa função. A função de filtro não é apenas pelos pelos do nariz, também a secreção que é produzida por dentro, porque o nariz ele é envolvido por dentro por mucosa, né? Mucosa é uma superfície que produz líquido, ela é úmida. O nosso corpo, né, por fora, ele é revestido por pele, que é seca, por dentro por mucosa, que é úmida, e essa mucosa ela funciona também como uma superfície aderente. É como aqueles armadilhas para mosquito, não sei se alguém aqui já conhece, que o mosquito pousa e fica grudado, não consegue soltar mais. Então, muitas partículas elas vão ficar aderidas nas secreções aí, da mucosa do nariz, que também é uma função de filtro. As outras funções, aquecer e umidificar. Observem aqui nessa imagem aqui que o ar ambiente aqui, nesse caso fictício, estaria em 22 graus Celsius e a umidade relativa do ar 35%. Na hora que entra pelo nariz, já na cavidade nasal, a temperatura já sobe para 31%, a umidade do ar já vai para 90% e à medida que vai caminhando, já na traqueia, a umidade já está em 100%, até que chega no pulmão, já numa temperatura igual à temperatura do corpo, umidade relativa já de 100%. Então, o ar, para ele ser melhor aproveitado pelo pulmão, ele tem que estar úmido e quente. Se o ar estiver seco, ele rouba a água da gente. Então, se entra um ar seco dentro do pulmão, ele vai desidratar o pulmão. E isso pode até gerar lesões no pulmão, porque ele tem que ser úmido para funcionar bem. Quando um paciente necessita de utilizar oxigênio em cilindro, que aqui é um gás muito seco, antes de ir para o paciente, ele passa por esse copinho aqui, onde é colocado um soro, onde esse gás vai borbulhar e vai umidificar para depois pegar esses tubos e chegar até o paciente já úmido. Uma opção também para quem quer ter uma vida mais saudável nos momentos mais quentes, nos dias mais quentes, é ter esses umidificadores também para deixar o ar da gente mais saudável. Para conseguir, então, hidratar bem e aquecer bem, o nariz da gente por dentro possui esses cornetos, que são essas carnes aqui, que existem justamente para o ar passar apertado entre um e outro. Observe aqui nessa visão frontal aqui, né? Eu tenho aqui os cornetos superior, o médio, o inferior, e o ar então vai passar aqui apertado entre eles para poder ter um maior contato com essa superfície quente e úmida para poder transformar o ar em algo mais saudável para chegar lá no pulmão. Muito bem, depois então do nariz, nós vamos ter essa região aqui que está em mesmo nível que da boca, é chamada de faringe, que é onde recebe secreção do nariz, a secreção dos seios paranasais que vem para o nariz também unem aqui, a secreção da boca, da saliva, une secreções que vêm debaixo do pulmão, acabam unindo que também fazendo um bolo que vai ser engolido e vai para o esôfago, né? Nós temos dois tubos aqui, um da frente que é a traqueia da respiração e o de trás aqui que é o esôfago, que é o tubo utilizado pelo sistema digestivo, onde vai passar aqui o alimento. Muito bem, então aqui já na laringe, que já está abaixo então da faringe, existe uma série de cartilagens que tem várias funções. Uma delas é até na fonação, as cordas vocais estão aí
nas cartilagens da laringe. Tem uma cartilagem também que é muito importante, chamada de epiglote, que ele vai definir o que vai estar aberto, se é o tubo traqueia do sistema respiratório ou o tubo esôfago do sistema digestivo. Então observe aqui, ó. Aqui está um caso, a epiglote está para cima, ela está aberta, a traqueia está aberta, então o ar passa por aqui e vem pela traqueia. E o esôfago ele normalmente fica colabado, né? A traqueia ela tem anéis de cartilagem para manter ela sempre aberta e o esôfago não, o esôfago fica fechado. Quando nós vamos engolir, então a epiglote ela desce, fecha a entrada da traqueia, então o alimento passa aqui por trás e vai abrir então o esôfago e vai chegar lá embaixo no estômago. Muito bem. Então, depois aqui da laringe vem a traqueia, que é esse tubo, e a traqueia vai se dividir então em brônquio principal direito e esquerdo, e os brônquios principais vão ser divididos em secundários, terciários, quaternários, vão dividindo, que são os brônquios, até formar tubos bem pequenos, que são os bronquíolos, e no final, então, dessa a gente chama de árvore respiratória, que se fosse de cabeça para baixo, né, a traqueia seria o tronco, depois os brônquios seriam os ramos, até chegar na sua extremidade, que seriam os alvéolos, né? Então, os alvéolos é a estrutura onde vai ter a troca gasosa. Os alvéolos, então, são saculações que tem a parede bem fininha, que o ar tem que atravessar aqui para cair do outro lado, onde está a corrente sanguínea, que vai distribuir esse oxigênio, então, por todo o corpo. O pulmão direito, ele é maior que o esquerdo, ele tem 3 lobos, superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo ele é menor, tem só 2 lobos então. E por que ele é menor? Ele é menor porque o coração também fica aqui no hemitórax esquerdo, né? E esse é o motivo também que o brônquio principal esquerdo ele é mais horizontalizado, ele fica mais retificado justamente para passar por cima do coração, ao passo que o brônquio principal direito ele vai descendo como se fosse a continuação da traqueia. É interessante que, se por acaso acidentalmente aspirarmos algum objeto, vou imaginar que você está com uma bala na boca, alguém te dá um susto, você aspira e essa bala entra pela traqueia. Provavelmente, se ela descer bastante, ela vai acabar entrando aqui pelo brônquio principal direito, porque ele é mais ou menos a continuação da traqueia, uma vez que o esquerdo ele tem essa retificação, essa horizontalização para passar por cima aqui do coração. Doenças do pulmão são várias, é interessante chamar a atenção dessa, que é o enfisema. O pulmão aqui está um pulmão absolutamente livre aqui de poluição, que já é um pulmão escuro aqui por depósitos de substâncias de poluição que vão destruindo aí a parede dos alvéolos, então a capacidade do pulmão de fazer trocas de gás com sangue, e aí então a pessoa começa a ter falta de ar. O pulmão está aí, mas ele não funciona muito bem. Tem até as campanhas, né, nos maços de cigarro, chamando a atenção que o cigarro provoca enfisema, entre outras doenças de pulmão. Isso é o motivo, pessoal, que o piloto de avião ele não pode fumar, né? Viver na altitude já é uma situação complicada para o sistema respiratório, porque a pressão de oxigênio já é muito baixa. Se o pulmão já é bastante comprometido pelo fato do piloto fumar ou ter fumado a vida inteira, já vai deixar ele muito menos resistente a situações de hipóxia. É interessante então que no enfisema, a pessoa antigamente, para onde ir, ele tinha que levar um cilindro de oxigênio para poder respirar o ar enriquecido de oxigênio para não morrer. Hoje em dia já não precisa mais de ter o cilindro de oxigênio, já existem aparelhos que conseguem concentrar o oxigênio do ar e entregar ele de forma que são portáteis, ó. E aqui então tem essas propagandas, né, mostrando que o avô agora já pode brincar com o netinho, já pode ir para o ar livre sem levar o cilindro de oxigênio, tem que levar só essa bolsa aqui que tem o concentrador de oxigênio aí dentro. Olha que interessante essa imagem, mostrando aqui estão as cartilagens da laringe, vem a traqueia, e olha como é que o brônquio principal direito, então, ele é bem retificado, bem continuação da traqueia, ao passo que o esquerdo, então, ele sofre essa horizontalização, né? E os brônquios vão dividindo, então, brônquio principal, brônquio secundário, terciário, vai dividindo, até que, então, chega um ponto que começam a surgir saculações, que são os alvéolos, que é onde vai acontecer, então, a troca do ar, que vai furar essa parede fininha do alvéolo e cair no sangue. Então, como eu já disse,
se você tiver algum objeto na boca e por acaso alguém te der um susto e você aspirar, esse corpo estranho provavelmente vai para o pulmão direito. Antigamente, lá nos anos 80, existia uma bala chamada bala soft que ficou muito mal falada entre a população por ser uma bala assassina. Ela tem um diâmetro assim bem parecido com o diâmetro interno da traqueia, então ela desce e ela pode bater ali na divisão da traqueia em bronco principal direita e esquerda e ficar impactada ali e impedir o indivíduo de respirar. O indivíduo pode até morrer, né? Então, para isso, depois de algumas mortes terem acontecido, a indústria então passou a criar essa bala com um furo no centro, de forma que se a bala fosse aspirada e obstruísse o fluxo da traqueia, teria o fluxo então passando por dentro desse orifício aqui da bala. Para nossa sorte, nós temos alguns dispositivos para tentar nos salvar. Nessa divisão da traqueia em brônquio principal direito e esquerdo, existe uma região hipersensível ali, com muitas terminações de toque, que é chamada de carina essa região. E quando uma bala ou algum objeto toca a carina, existe uma reação do corpo de reagir, botando muito ar para fora, fazendo aí um espirro e nesse fluxo de ar forte, talvez expulsar esse objeto. Olha que interessante, não é só a criança que às vezes aspira objeto, né? Adultos às vezes fazem algumas coisas que são terríveis. Olha só, esse aqui chama Desafio da Camisinha. Isso aqui é um trabalho de um artigo científico, de uma revista médica, falando sobre esse desafio da camisinha que acabou dando problema. O desafio da camisinha consiste em você pegar um condom, né, um preservativo e colocar no nariz e aspirar. Você tampa a outra narina e aspira e isso vai acabar entrando e descendo lá na faringe, você sente ele na garganta, então aí você tenta resgatar, mete a mão lá na garganta e tenta puxar então o preservativo pela boca. Ele entra pelo nariz e sai pela boca. Mas acontece que essa aqui é uma senhora aqui de 27 anos, ela entrou no hospital apresentando tosse persistente e febre nos últimos 6 meses. E a videobroncoscopia, que é um aparelhinho que tem uma câmera e uma garrinha, ela entrou lá na traqueia e foi direto lá no brônquio direito, que é onde normalmente os corpos estranhos vão, né, nas vias respiratórias, e lá eles observaram então a presença de uma camisinha, de um condom, né, e justamente no brônquio direito, né, gente, é justamente onde vai a maior parte dos corpos estranhos. Uma coisa que podemos fazer quando tem um corpo estranho então, impactando lá nas vias respiratórias é fazer a manobra de Heimlich, que consiste em você ir por trás do paciente que está com essa obstrução de via aérea e apertar então com força, utilizando as duas mãos, abraçando o indivíduo e apertando de forma a comprimir a região do abdômen superior e tórax ali para forçar uma quantidade grande de ar sair pela boca e talvez jogar esse corpo estranho para fora. Aqui nós temos um vídeo, né, real de que um casal está no restaurante, ele está engasgado, ó, a namorada aí preocupada que ele está engasgado, ele está ficando sufocado. Essa garçonete veio e vai chamar um colega que sabe acudir. Ela é o gerente. Aí pronto, conseguiu. Tá salvo, né? Graças a Deus tinha alguém que conhecia, né? Tá aí o herói que salvou. Muito legal a história. Bom, vamos estudar um pouquinho aqui como é que funciona o mecanismo de inspiração, que é colocar o ar para dentro, e expiração, que é colocar o ar para fora. Né? Nós temos um duplo mecanismo para fazer o ar entrar e sair então do nosso pulmão. Então, para inspiração, você tem a contração do diafragma, porque o diafragma é um músculo plano que divide o tórax do abdômen e ele, relaxado, ele fica curvo e para dentro do tórax, ocupando espaço no tórax. Quando ele contrai, ele fica plano, ele desce então, aumentando então o volume do pulmão. E temos também o movimento das costelas para cima. A costela para baixo, ela fica, o tórax fica com um diâmetro menor
E quando ela levanta, ela ganha espaço, ganha diâmetro. E o pulmão, ele acompanha o aumento do diâmetro da cavidade torácica. Na verdade, existe um vácuo entre a parede do tórax e o pulmão. Então, na hora que a parede do tórax ela expande, fica com um diâmetro maior, o pulmão vai expandir também, uma vez que existe esse vácuo que vai fazer com que o pulmão acompanhe a dilatação aí da parede torácica, do tórax da gente. Por isso que a gente não pode tomar um tiro, né, gente, no tórax, porque fura, entra ar e dá o que a gente chama de pneumotórax, que é entrar ar entre o pulmão e a parede torácica, e aí o pulmão não expande mais, né? Temos que colocar um dreno, etc., para tirar. A expiração é um processo passivo. A inspiração você tem que fazer força. Na expiração é só relaxar. Você relaxa, o diafragma ele vai subir, ocupando um pedaço aqui então do tórax, né? Diminuindo o volume do pulmão, o ar vai sair para fora. E as costelas vão descer. A gente fala que as costelas têm um movimento que a gente chama de alça de balde. Vamos estudar aqui, né? Então as costelas, na hora que elas sobem, é como se a alça de um balde que estava aqui para baixo ficasse retificado, né? Olha aqui está para baixo, aqui está retificado, de forma que você ganha diâmetro aqui, né? Que a alça fica mais longe da parede do balde aqui, tá certo? E aqui a alça está coladinha na parede do balde. Então aqui você ganhou diâmetro, você ganhou espaço, né? E é isso que acontece nas costelas, que são presas aqui na frente no externo e atrás lá na coluna vertebral. Aqui nós temos uma outra animação mostrando a mesma coisa. Que existe então esse movimento sincronizado. À medida que o diafragma desce, ele desce jogando então as vísceras para baixo e ganhando espaço no tórax, né? E à medida que isso acontece, as costelas vão para cima, também aumentando o diâmetro torácico, né? Nós temos então a respiração torácica e uma respiração abdominal ou diafragmática. Bom, quando um piloto vai fazer uma renovação do seu CMA, o médico ele pode pedir um exame para verificar como é que está a função pulmonar, principalmente se o piloto relata para o médico que ele tem asma, ou que ele tem alguma doença pulmonar, ou que ele fuma e etc. Então, esse é o exame, você colocou um pregador aqui tampando o nariz, né, e você sopra no aparelho que tem uma hélice aqui dentro, e aí pelo tanto de giro que a hélice dá, tanto na ida quanto na volta, ou seja, tanto na expiração quanto na inspiração, ele vai calcular o volume que você colocou para fora, velocidade, etc. Né? Então, todos esses registros aqui da hélice vêm aqui para o computador que vai fazer as análises necessárias. Aqui está então o indivíduo fazendo o teste da espirometria, o exame, e aqui uma pessoa analisando as ondas que são formadas, né? A gente possui então um volume que entra e sai do pulmão quando a gente está relaxado. Normalmente, esse é chamado de volume corrente, esse volume normalmente é de 500 ml. Você pode também, durante o teste da espirometria, pedir o paciente para inspirar o máximo. Então, esse pico aqui é quando você está inspirando, colocando o máximo de ar lá dentro do pulmão, e depois você pede o paciente para expirar o máximo que ele conseguir, ou seja, colocar tudo isso para fora. E isso daí vai dar, então, o que a gente chama de capacidade vital. É o que a gente vai ver aqui nesse gráficozinho. Então, o volume corrente, que é de 500 ml, é o que entra e sai numa respiração comum. Aqui você vai fazer uma inspiração máxima e depois uma expiração máxima. Então, vai ter a capacidade vital, que é de 5 litros. E detalhe, dentro do nosso tórax nós temos 6 litros de ar. O que significa isso então? Significa que a gente não consegue colocar tudo para fora. Você consegue colocar 5 litros para fora, mas 1 litro fica, é o que a gente chama de volume residual. É o ar que está ali dentro da traqueia, é o ar que está dentro dos brônquios, dessa parte que tem esse arcabouço de cartilaginoso que não deixa fechar, né? Então, para a gente expulsar esse último 1 litro do pulmão, só se a gente fosse esmagado, né? Então é importante a gente saber. Capacidade vital, 5 litros, a capacidade pulmonar total é 6 litros e o volume corrente aqui de 500 ml, e deixando, né, nós não temos a capacidade de tirar todo o ar de dentro do pulmão, fica 1 litro então de volume residual. Vamos ver aqui um teste de espirometria. E como é que se detecta? Primeiro tem que usar aquele prendedor ali de nariz, né? Aquele azul, aí depois... E aí a pessoa sopra no equipamento, como vocês podem observar. Você tem a curva aí é o volume de ar corrente que a pessoa está respirando normalmente.
A pessoa faz uma inspiração máxima e após a inspiração máxima, ela faz uma expiração forçada. É isso. Então, aqui a gente termina então essa primeira parte da nossa, do nosso sistema respiratório.